Olhem bem nos meus olhos. Aos 19 anos eu era virgem, inocente, e acreditava que Deus tinha um plano perfeito para a minha vida. 3 meses depois, eu estava casada com 4 homens diferentes, dormindo numa cama que dividia por turnos e carregando meu primeiro filho sem saber qual deles era o pai. Meu nome é Helena, tenho 68 anos, e durante 8 anos da minha vida, fui propriedade compartilhada de uma seita polígama que funcionava no interior de Minas Gerais como se fosse a coisa mais natural do mundo. Hoje, sentada aqui na minha sala, com meus cabelos brancos e minhas rugas que contam histórias, olho para trás e ainda me pergunto como uma menina criada numa família católica tradicional de Belo Horizonte acabou se tornando a 4ª esposa de 4 homens simultaneamente. Mas a verdade é que, quando você é jovem, quando você tem fé, quando você acredita que existe um propósito divino por trás de cada acontecimento da sua vida, você aceita coisas que hoje, com a maturidade que tenho, me fazem estremecer de horror. A história que vou contar hoje nunca foi contada para ninguém, nem para meus filhos. Sim, tive filhos dessa época, e eles sabem apenas uma versão editada da verdade. Nem para meus netos que me conhecem como uma vovó normal que faz pão de açúcar aos domingos e assiste suas novelas em paz. Mas há segredos que pesam tanto na alma que chegam a doer fisicamente. E aos 68 anos, decidi que é hora de vocês saberem o que realmente acontece quando a fé se transforma em controle, quando a devoção vira escravidão e quando o amor de Deus é usado como corrente para prender mulheres jovens numa vida que elas nunca escolheram. Comentem aí embaixo. Vocês conseguem imaginar como é dividir um marido? Agora imaginem dividir 4. Era 1974. Eu tinha acabado de me formar no magistério e trabalhava numa escola primária no bairro Funcionários. Minha vida era simples. Acordava às 6 da manhã, tomava café com minha mãe, pegava 2 ônibus para chegar na escola, dava aula para crianças de 6 a 8 anos, voltava para casa, ajudava minha mãe com o jantar, estudava um pouco de piano, rezava o terço e dormia. Fins de semana significavam missa no domingo, almoço em família e talvez um cinema com minhas amigas do magistério. Nada de namoros sérios. Meu pai, que era contador numa firma de construção, sempre dizia que homem só prestava depois dos 25 anos, quando já tinha a profissão formada e cabeça no lugar. Minha família era o que se pode chamar de classe média baixa aspiracional. Meu pai ganhava bem o suficiente para nos mantermos numa casa própria de 3 quartos, em Funcionários. Eu e minha irmã mais nova podíamos estudar. Minha mãe não precisava trabalhar fora. E nas férias, sempre conseguíamos passar uma semana numa cidade do interior ou numa praia de Minas. Nada luxuoso, mas uma vida digna, honesta, católica, no melhor sentido da palavra. Foi nessa época, no final de 74, que uma nova professora chegou na escola onde eu trabalhava. Ela se chamava Irene, tinha uns 35 anos. Era uma mulher bonita de um jeito diferente. Usava roupas mais coloridas que as outras professoras. Tinha um jeito de falar mais pausado, mais doce e sempre parecia estar num estado de paz interior que chamava a atenção. As crianças adoravam ela. Os outros professores respeitavam ela. E a diretora sempre elogiava seu método de ensino, que era mais, como posso explicar, mais espiritual que o convencional. Irene dava aulas para uma turma de 3º ano e eu para uma de 1º. Nossos horários de intervalo coincidiam e foi natural que começássemos a conversar durante o recreio das crianças. Ela me perguntava sobre minha vida, meus sonhos, minha relação com Deus. E eu, que sempre fui uma pessoa curiosa e aberta a conversas profundas, me sentia atraída pela sabedoria que ela demonstrava. Irene falava de Deus de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Não com o medo e a culpa que minha educação católica sempre carregava, mas com amor, com intimidade, como se ela tivesse uma linha direta com o divino. Helena, ela me disse uma tarde, enquanto tomávamos café na sala dos professores e observávamos as crianças brincando no pátio. Você já parou para pensar que talvez Deus tenha planos maiores para a sua vida do que simplesmente ser professora, casar com um homem qualquer
E ter 2 ou 3 filhos? A pergunta me pegou de surpresa porque, honestamente, eu nunca tinha pensado que pudesse existir algo maior do que isso. Na minha educação, ser professora já era uma conquista considerável para uma mulher. Casar bem era uma bênção. E filhos eram a coroa da realização feminina. Como assim, Irene? Perguntei, curiosa. Você é uma menina especial, Helena. Eu vejo uma luz em você que poucas pessoas têm. Uma capacidade de amar, de se doar, de servir a Deus de maneiras que a maioria das mulheres nem consegue imaginar. Você já ouviu falar das mulheres bíblicas que eram chamadas para missões especiais? E assim começou. Irene começou a me emprestar livros. Não livros católicos tradicionais, mas textos sobre espiritualidade, sobre mulheres bíblicas que tinham sido escolhidas para propósitos divinos especiais, sobre comunidades cristãs primitivas, onde o amor de Deus se manifestava de formas puras e não corrompidas pelas tradições humanas. Ela falava de uma comunidade no interior de Minas, onde pessoas que verdadeiramente amavam a Deus viviam juntas, trabalhavam juntas, criavam seus filhos juntas e praticavam o cristianismo da forma como Jesus realmente ensinou, sem as distorções que as igrejas tradicionais tinham introduzido ao longo dos séculos. Nessa comunidade, Irene me explicava com os olhos brilhando, as mulheres são verdadeiramente valorizadas, não como propriedade dos homens, como a sociedade machista ensina, mas como colaboradoras de Deus na Terra. Lá, uma mulher pode ter múltiplos propósitos, múltiplas formas de servir, múltiplas oportunidades de expressar todo o amor que Deus colocou em seu coração. Eu estava fascinada. Aos 19 anos, cheia de ideais e sede de propósito, a ideia de uma vida dedicada integralmente a Deus e ao serviço cristão me parecia o máximo da realização pessoal. Minha vida em Belo Horizonte, por mais confortável que fosse, começou a me parecer pequena, limitada, quase egoísta perto da possibilidade de fazer parte de algo maior, de uma missão divina. Durante 3 meses, Irene foi me preparando psicologicamente. Ela nunca mencionou detalhes específicos sobre como essa comunidade funcionava, mas falava constantemente sobre sacrifício, sobre abnegação, sobre como o amor verdadeiro exigia que deixássemos de lado nossos desejos pessoais em favor da vontade de Deus. Ela dizia que eu tinha sido escolhida, que não era coincidência que tivéssemos nos encontrado, que Deus tinha planos específicos para mim que só poderiam se realizar nessa comunidade especial. Helena, ela me disse numa tarde de março de 1975, chegou a hora de você decidir. A comunidade está esperando por você, mas preciso que entenda, não é uma decisão que se pode tomar pela metade. É um compromisso total, uma entrega completa. Uma vez que você decidir ir, não poderá mais voltar para a vida antiga. Será uma nova Helena, uma Helena escolhida por Deus para uma missão especial. O peso daquela decisão era enorme. Mas aos 19 anos, com toda a impetuosidade da juventude e toda a sinceridade da minha fé, eu não conseguia imaginar escolha maior ou mais nobre do que dedicar minha vida inteiramente a Deus. Conversei com meus pais, obviamente. Eles ficaram preocupados, tentaram me dissuadir, mas Irene havia me preparado para isso. Ela disse que até mesmo Jesus havia enfrentado resistência da família quando decidiu seguir sua missão divina. Se você realmente foi escolhida por Deus, meu pai disse com lágrimas nos olhos, então que ele a proteja. Mas prometa que se alguma coisa der errado, você voltará para casa. Nossas portas estarão sempre abertas. Em abril de 1975, numa manhã de segunda-feira, saí de Belo Horizonte num ônibus da empresa Gontijo, com destino a uma cidadezinha chamada Conceição do Mato Dentro. Levava apenas uma mala com roupas simples. Irene havia me orientado que, na comunidade, a simplicidade era valorizada e objetos materiais em excesso eram vistos como obstáculos à espiritualidade. Levava também minha Bíblia, alguns livros de oração e uma foto da minha família que escondi entre as páginas de um livro porque intuía que talvez não fosse bem vista. A viagem durou quase 4 horas. Durante todo o trajeto, olhei pela janela as montanhas de Minas, as pequenas cidades, as plantações, e senti uma mistura de medo e euforia
que nunca mais esqueci. Era como se estivesse indo em direção ao meu destino. Como se toda a minha vida até aquele momento tivesse sido apenas uma preparação para o que estava por vir. Irene me esperava na rodoviária de Conceição do Mato Dentro. Ela estava diferente, usando um vestido longo de cor neutra, sem maquiagem, com o cabelo preso de forma simples. Mas seu sorriso era o mesmo, caloroso e acolhedor. "Chegou nossa nova irmã", ela disse, me abraçando. "Bem-vinda ao seu verdadeiro lar, Helena." Pegamos um carro, um Fusca azul meio surrado, e rodamos por mais 40 minutos numa estrada de terra que subia e descia morros, até chegarmos a um complexo de construções que mais parecia uma fazenda grande. Havia uma casa principal, bem conservada, pintada de branco com detalhes azuis. Algumas construções menores ao redor, uma horta extensa, um curral com algumas vacas, e tudo cercado por montanhas verdes que criavam uma sensação de isolamento do mundo exterior. "Este é o Centro Espiritual Nova Jerusalém", Irene me disse com orgulho na voz. "Aqui vivem 47 pessoas que decidiram dedicar suas vidas inteiramente a Deus. Homens, mulheres e crianças que encontraram a verdadeira forma de amar e servir. As primeiras semanas no Centro Espiritual Nova Jerusalém foram como um sonho que lentamente vai se transformando em algo que você não consegue identificar se é pesadelo ou realidade. Fui recebida com um carinho que nunca havia experimentado. Todas as mulheres me abraçaram como se eu fosse uma irmã perdida que finalmente voltava para casa. Os homens me cumprimentaram com respeito e sorrisos genuínos, e as crianças me olhavam com curiosidade carinhosa. Fui instalada numa casa que chamavam de Casa das Novas Irmãs, onde ficavam as mulheres que chegavam para se integrar à comunidade. Era uma construção simples, mas limpa, com 4 quartos pequenos, uma sala comum, uma cozinha básica e um banheiro compartilhado. Minha companheira de quarto era Mariana, uma moça de 22 anos que havia chegado 3 meses antes, vinda de Juiz de Fora. "Você vai adorar aqui, Helena", Mariana me disse enquanto me ajudava a arrumar minhas poucas roupas num pequeno armário de madeira. "É difícil no começo porque a gente está acostumada com os vícios do mundo lá fora. Mas depois que você entende como as coisas funcionam, como tudo é perfeito quando seguimos a vontade de Deus, é libertador." A rotina na comunidade era rígida, mas aparentemente harmoniosa. Acordávamos às 5 da manhã para a primeira oração do dia, que acontecia na sala principal da casa maior. Todos se reuniam, homens, mulheres e crianças, para 1 hora de orações, cânticos e leitura bíblica dirigida por aquele que descobri ser o líder espiritual da comunidade, Pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel era um homem imponente, alto, moreno, cabelos grisalhos penteados para trás, olhos claros que pareciam enxergar diretamente na alma das pessoas, e uma voz profunda que dava peso a cada palavra que pronunciava. Ele tinha uns 45 anos, usava sempre roupas simples, mas bem cuidadas, e havia algo em sua presença que automaticamente comandava respeito e atenção. Quando ele falava, todos escutavam em silêncio religioso. "Irmã Helena", ele me disse no meu 3º dia, após a oração matinal, "seja bem-vinda à nossa família espiritual. Irene me contou sobre sua sede de servir a Deus. Aqui você encontrará propósito maior do que jamais imaginou." Depois da oração matinal, cada pessoa tinha suas tarefas designadas. As mulheres cuidavam da casa, da cozinha, da horta, das crianças menores e de trabalhos artesanais que a comunidade vendia na cidade para se sustentar. Os homens cuidavam dos animais, das plantações maiores, da manutenção das construções e dos negócios externos da comunidade. As crianças maiores ajudavam conforme suas capacidades e estudavam numa escola improvisada que funcionava numa das casas menores. Minha primeira designação foi ajudar na cozinha com a irmã Ruth, uma mulher de uns 40 anos que era responsável por coordenar as refeições de toda a comunidade. Ruth era eficiente, organizada e tinha um jeito maternal que me fez sentir acolhida imediatamente. Foi ela quem me explicou muitas das regras não escritas da comunidade. "Aqui a gente vive como uma família, Helena", ela me explicou enquanto descascávamos batatas para o almoço. "Mas uma família espiritual, entende? Não existem propriedades individuais,
Não existem ciúmes. Não existe egoísmo. Tudo é de todos. Todos cuidam de todos. E todos servem a Deus através do serviço uns aos outros. Durante aquelas primeiras semanas, observei atentamente como a comunidade funcionava. Havia uma hierarquia clara. Pastor Ezequiel estava no topo, seguido por um conselho de 4 homens mais velhos que ele chamava de anciãos. Depois vinham os outros homens adultos, depois as mulheres casadas, depois as mulheres solteiras como eu, e por fim, as crianças e adolescentes. As refeições eram comunitárias, acontecendo 3 vezes ao dia na sala principal da casa maior. Todos se sentavam em longas mesas de madeira. Pastor Ezequiel dizia uma oração de agradecimento e comíamos enquanto ele ou um dos anciãos lia trechos da Bíblia ou fazia reflexões espirituais. A comida era simples, mas farta. Muito arroz, feijão, verduras da horta, ovos das galinhas, leite das vacas e ocasionalmente carne de porco ou frango criados na própria comunidade. Foi durante uma dessas refeições, na minha segunda semana, que comecei a perceber algumas dinâmicas que me intrigavam. Notei que alguns homens comiam na mesa principal junto com o pastor Ezequiel, enquanto outros ficavam numa mesa separada. Notei que algumas mulheres usavam uma espécie de lenço na cabeça, enquanto outras não. Notei que certas crianças eram tratadas com mais carinho e atenção que outras. Mariana, perguntei baixinho para minha companheira de quarto naquela noite. Por que algumas pessoas parecem ter tratamento diferente das outras? Mariana ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Helena, você é nova aqui ainda. Algumas coisas você vai entender com o tempo. A comunidade tem níveis diferentes de compromisso espiritual. Algumas pessoas são apenas visitantes ou membros em preparação, como a gente. Outras já fizeram compromissos mais profundos com Deus e com a comunidade. Que tipo de compromissos? Você vai saber quando for a hora certa. Pastor Ezequiel vai te explicar tudo quando ele sentir que você está pronta. Na minha 3ª semana, Pastor Ezequiel me chamou para uma conversa particular. Sua casa, a principal da comunidade, era ampla e bem mobiliada, com uma biblioteca extensa, quadros religiosos nas paredes e uma sensação de solenidade que me fez sentir como se estivesse entrando num templo. Sente-se, irmã Helena, ele disse, indicando uma poltrona confortável em sua sala de estar. Como você está se sentindo em nossa comunidade? Muito bem, pastor. Ainda estou me adaptando, mas sinto que Deus me trouxe para o lugar certo. E trouxe mesmo, ele disse, se sentando na minha frente e me olhando com aqueles olhos penetrantes. Irene me contou sobre sua dedicação, sua pureza de coração, sua sede genuína de servir ao Senhor. Qualidades raras nos dias de hoje. Ele se levantou e foi até uma estante, de onde tirou uma Bíblia antiga e bem manuseada. Helena, você conhece a história de Abraão e suas esposas? Conheço a história de Abraão e Sara, pastor. E Agar e Quetura? Abraão, o pai da fé, teve múltiplas esposas porque Deus assim ordenou para que sua descendência fosse numerosa, como as estrelas do céu. Você conhece a história do rei Davi? Sim, pastor. Davi teve múltiplas esposas e foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E Salomão, o mais sábio dos reis, Jacó, que se tornou Israel. Todos homens escolhidos por Deus, todos com múltiplas esposas, porque essa era a vontade divina para que cumprissem seus propósitos na terra. Eu escutava em silêncio, sem entender exatamente aonde ele queria chegar, mas começando a sentir um frio na barriga. Helena, nossa comunidade não segue as tradições humanas corrompidas que dominam o mundo lá fora. Nós seguimos os exemplos bíblicos puros. Aqui, os homens que demonstram verdadeira liderança espiritual, que são abençoados por Deus com sabedoria e propósito, podem ter múltiplas esposas para que sirvam melhor ao Senhor e gerem descendência abençoada. O frio na barriga se transformou num nó na garganta. Pastor, eu não entendo. Você foi escolhida, Helena. Assim como Rebeca foi escolhida para Isaque. Assim como Raquel foi escolhida para Jacó. Deus me revelou em oração que você tem um propósito especial em nossa comunidade.
Você será esposa de 4 de nossos irmãos mais devotos, homens que Deus abençoou com liderança espiritual e que precisam de uma companheira pura para ajudá-los em suas missões. O mundo parou. As palavras dele ecoaram na minha cabeça como se tivessem sido gritadas num túnel. Esposa de 4 homens. 4. Ao mesmo tempo. Pastor, eu não posso... Isso não é... Helena, ele disse com voz firme, mas paternal. Não deixe o pecado da dúvida corromper seu coração. Você veio até aqui porque Deus a chamou. Você deixou sua família, sua vida anterior, porque sentiu que havia algo maior, esperando por você. Pois é isso. Este é o seu chamado divino. Ele se aproximou e colocou as mãos nos meus ombros. Não será fácil no começo. Nenhuma mulher escolhida para propósitos especiais teve vida fácil. Sara enfrentou dificuldades. Raquel enfrentou dificuldades. Mas todas foram abençoadas por sua obediência. Você será mais abençoada do que qualquer mulher comum, que se casa com apenas um homem e vive uma vida egoísta e limitada. Eu estava tremendo. Literalmente tremendo. Pastor, eu posso pensar sobre isso? Claro, minha filha. Vá orar. Busque a Deus. Mas lembre-se, a vontade de Deus às vezes assusta a nossa natureza humana, mas sempre traz bênçãos maiores do que podemos imaginar. Saí daquela casa cambaleando como se tivesse levado um soco no estômago. Voltei para o quarto que dividia com Mariana e me joguei na cama, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Casar com 4 homens ao mesmo tempo. 4. Como isso era possível? Como isso era certo? Como isso era a vontade de Deus? Mariana, chamei baixinho. Sim? Você é casada com mais de um homem? Silêncio longo. Sim, Helena. Sou esposa de 3 irmãos da comunidade. No começo foi difícil, mas agora entendo que é a forma mais pura de amor. Não existe ciúme quando você realmente ama a Deus acima de tudo. Mas como funciona? Cada um tem sua noite designada. Segunda, quarta e sexta, eu fico com um marido. Terça, quinta e sábado com outro. Domingos são dedicados à oração e descanso. É muito organizado, muito respeitoso. E os filhos? Ah, Helena, as crianças crescem com tanto amor, tantos pais presentes, tanta proteção. Você tem filhos? Tenho 3. E não sei qual dos meus maridos é pai biológico de cada um. Mas não importa, porque todos 3 são pais de todos os 3. É lindo de ver. Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto, tentando entender como minha vida havia chegado àquele ponto. 3 meses antes, eu era uma professora normal, morando com meus pais, com uma vida simples, mas segura. Agora estava numa comunidade no meio do nada, sendo convidada a me casar com 4 homens simultaneamente. Pause o vídeo agora e me digam, o que vocês fariam no meu lugar? Fugiram ou tentariam mudar as coisas de dentro? Os 3 dias seguintes foram os mais torturantes da minha vida até aquele momento. Eu oscilava entre momentos de pânico absoluto, onde só conseguia pensar em fugir dali o mais rápido possível, e momentos de confusão espiritual, onde realmente me perguntava se não seria covardia da minha parte recusar o que pastor Ezequiel apresentara como vontade divina. A comunidade continuava funcionando normalmente ao meu redor, mas eu me sentia como se estivesse vivendo num filme, onde só eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Continuei ajudando na cozinha, participando das orações, cumprindo minha rotina. Mas por dentro era um furacão de dúvidas, medos e questionamentos que me consumiam. Irmã Ruth, que tinha um olho clínico para detectar aflições alheias, me puxou para um canto da cozinha no segundo dia, após minha conversa com o pastor Ezequiel. Helena, filha, você está com cara de quem viu o demônio. O que está acontecendo? Eu hesitei. Não sabia se deveria compartilhar com ela o que pastor Ezequiel havia me proposto. Irmã Ruth, posso fazer uma pergunta? Como você chegou aqui? Ah, minha história é parecida com a sua. Tinha 25 anos, era enfermeira em Barbacena. Vivia uma vida sem propósito maior, até que conheci uma pessoa que me falou sobre esta comunidade. Vim para cá há 15 anos e foi a melhor decisão da minha vida. E você? Você é casada?
Ruth sorriu de um jeito que misturava felicidade com algo que não consegui identificar na época, mas que hoje reconheço como resignação. Sou esposa de 2 irmãos maravilhosos, irmão Miguel e irmão Samuel. Tenho 5 filhos, 3 do Miguel, 2 do Samuel. Ou talvez seja o contrário. Ela riu. Aqui as crianças pertencem à comunidade toda, então não importa muito quem é pai biológico de quem. Mas no começo, como foi? O sorriso de Ruth ficou mais forçado. No começo é difícil para qualquer mulher que foi criada no mundo lá fora, com todas aquelas ideias egoístas sobre amor exclusivo e posse. Mas quando você entende que o amor verdadeiro é expansivo, não possessivo, quando você entende que dividir não diminui, mas multiplica, tudo fica mais claro. Naquela noite, durante a oração comunitária, observei as mulheres casadas com atenção diferente. Elas participavam dos cânticos, erguiam as mãos para o céu, pareciam genuinamente em paz. Mas agora eu conseguia ver algo nos seus olhos que, antes, havia passado despercebido. Uma espécie de cansaço resignado, uma aceitação que parecia mais fruto de exaustão do que de convicção. Depois da oração, quando todos se dispersaram para suas casas, fiquei um tempo sentada no banco de madeira da capela improvisada, olhando para o crucifixo que dominava a parede principal. Se aquilo era realmente vontade de Deus, por que meu coração estava gritando que algo estava errado? Se era uma bênção, por que eu me sentia como se estivesse sendo empurrada para um abismo? Irmã Helena, uma voz suave me chamou. Era a irmã Débora, uma mulher de uns 30 anos que eu havia notado, mas com quem ainda não tinha conversado muito. Ela era diferente das outras mulheres da comunidade, mais quieta, mais observadora, e havia algo em seus olhos que sugeria que ela também enxergava coisas que preferiam não ver. "Posso me sentar com você?" ela perguntou. "Claro, irmã Débora." Ficamos alguns minutos em silêncio, olhando para o crucifixo. "Você também é nova aqui?" perguntei. "Não, estou aqui há 4 anos. Cheguei quando tinha 26 anos, vinda de Ouro Preto." "E você é casada?" Débora demorou para responder. "Sou esposa de irmão João e irmão Pedro. Tenho 2 filhos. Como foi no começo para você?" Débora me olhou nos olhos pela primeira vez desde que se sentara. "Helena, posso te dar um conselho? Não como irmã da comunidade, mas como mulher para mulher?" Meu coração disparou. Havia algo no tom da voz dela que me disse que estava prestes a ouvir algo importante. "Claro! Se você tem dúvidas, se seu coração está dizendo que algo não está certo, escute seu coração. Às vezes a gente confunde manipulação com revelação divina." As palavras dela me atingiram como um raio. Era a primeira vez que alguém na comunidade sugeria que nem tudo que pastor Ezequiel dizia era necessariamente palavra de Deus. "Débora, você..." "Eu não posso falar muito, Helena, mas quero que saiba que você não está sozinha e que sempre há escolhas, mesmo quando nos fazem acreditar que não há." Ela se levantou para ir embora, mas antes de sair, se virou mais uma vez. "Se você decidir ficar, encontre formas de manter sua essência viva. Se decidir partir, não deixe ninguém te convencer de que você está falhando com Deus. Deus não quebra pessoas. Pessoas quebram pessoas." Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir um pouco. As palavras de Débora tinham criado uma pequena chama de coragem no meu peito. Eu não estava louca. Eu não estava sendo desobediente a Deus. Eu estava sendo humana. E estava certo questionar algo que minha alma inteira rejeitava. No dia seguinte, pastor Ezequiel me chamou novamente para uma conversa. Desta vez, ele não estava sozinho. Ao seu lado estavam 4 homens que eu já havia visto na comunidade, mas com quem nunca havia conversado diretamente. Todos eles na faixa dos 35 a 45 anos, todos com expressões sérias e respeitosas. "Irmã Helena", pastor Ezequiel disse, "gostaria de apresentá-la aos irmãos que Deus escolheu para serem seus esposos." Meu estômago se revirou. Aquilo estava acontecendo rápido demais. "Este é irmão Antônio", ele disse, indicando um homem alto, magro, com barba bem aparada. "Ele é responsável pela administração financeira da comunidade e tem 2 filhos de seus casamentos anteriores." Antônio me cumprimentou com um aceno de cabeça respeitoso,
Mas havia algo em seus olhos que me fez sentir como se estivesse sendo avaliada como um produto. Este é irmão Carlos, pastor Ezequiel continuou, apontando para um homem mais baixo, robusto, com mãos calejadas de quem trabalhava na terra. Ele cuida de nossas plantações e é pai de 3 filhos. Carlos sorriu de forma que deveria ser tranquilizadora, mas que me pareceu forçada. Este é irmão Fernando, disse o pastor, indicando um homem de meia idade com olhos escuros e intensos. Ele é nosso professor e líder espiritual das crianças. Tem 4 filhos. Fernando me olhou de uma forma que me fez querer me esconder atrás de alguém. E este é irmão José, pastor Ezequiel concluiu, apresentando um homem que parecia ser o mais novo do grupo, talvez com uns 35 anos, com cabelos castanhos e uma expressão que tentava ser gentil. Ele cuida de nossos animais e ainda não tem filhos de seus outros casamentos. Eu estava paralisada. Não conseguia falar. Não conseguia me mover. Aqueles 4 homens estavam me olhando como se eu fosse um presente que estavam prestes a dividir. Irmãos, pastor Ezequiel disse, se dirigindo a eles. Esta é Helena, a jovem escolhida por Deus para ser companheira de vocês. Como podem ver, ela é pura, dedicada e tem o coração voltado para o serviço divino. Ela é muito jovem, disse Antônio, e havia algo em sua voz que me deu arrepios. A juventude é uma bênção, respondeu o pastor Ezequiel. Significa que ela ainda não foi corrompida pelos vícios do mundo. Poderá aprender os caminhos corretos desde o início. Quando será a cerimônia? Perguntou Carlos. Em 2 semanas. Isso dará tempo para Helena se preparar espiritualmente e para vocês se conhecerem melhor. Quem aqui já se sentiu presa em um relacionamento? Imaginem se sentir presa em 4 ao mesmo tempo. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu como um sussurro. Pastor, eu ainda estou pensando sobre... Não há nada para pensar, minha filha. Ele me interrompeu com firmeza. Deus já decidiu. Nossa função é obedecer. Saí daquela reunião em estado de choque. 2 semanas. Em 2 semanas, eu estaria casada com 4 homens que mal conhecia. Em 2 semanas, minha vida como eu a conhecia teria acabado definitivamente. Corri para o quarto e encontrei Mariana arrumando suas roupas. Mariana, eu preciso sair daqui, disse desesperada. Ela parou o que estava fazendo e me olhou com expressão preocupada. Helena, não fale assim. As pessoas podem ouvir. Eu não posso me casar com 4 homens, Mariana. Eu não posso. Mariana se aproximou e segurou meus ombros. Escute, Helena. Eu entendo como você está se sentindo. Todas nós passamos por isso. Mas você precisa entender que não tem escolha. Você veio pra cá por vontade própria. Você deixou sua família. Você se comprometeu com esta vida. Mas eu não sabia que era isso. Agora você sabe. E tem que aceitar. Porque se você tentar sair, eles não vão deixar. Como assim, não vão deixar? Mariana hesitou, como se tivesse dito algo que não deveria. Helena, esta comunidade, ela tem formas de manter as pessoas aqui. Você não tem dinheiro, não tem como voltar para Belo Horizonte. E eles vão dizer para sua família que você decidiu ficar por vontade própria. Minha família viria me buscar se eu pedisse. Você acha que eles vão deixar você entrar em contato com sua família? A realidade daquela situação começou a se formar na minha mente como uma nuvem escura. Eu estava presa, realmente presa. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando pela pequena janela do quarto, vendo as montanhas ao longe, pensando na minha família, na minha vida anterior, na liberdade que eu havia jogado fora por ingenuidade e idealismo. Na manhã seguinte, durante a oração, pastor Ezequiel anunciou para toda a comunidade que eu me casaria com os 4 irmãos em 2 semanas. Houve aplausos, cantos de alegria, parabenizações. Todos pareciam genuinamente felizes por mim, como se aquilo fosse realmente uma bênção. Mas eu estava morrendo por dentro. Os dias que se seguiram foram uma preparação forçada para o que eles chamavam de cerimônia de união espiritual. As mulheres mais velhas me ensinavam sobre meus deveres conjugais,
Me explicavam como funcionaria a rotação entre os maridos. Me davam conselhos sobre como manter a harmonia entre eles. O segredo, me disse irmã Ruth numa dessas conversas, é nunca demonstrar preferência por nenhum deles. Trate todos com igual carinho, igual respeito, igual dedicação. Se eles perceberem que você gosta mais de um do que de outro, vai haver problemas. E se eu não gostar de nenhum deles? Ruth me olhou com uma expressão que misturava compaixão e severidade. Helena, você vai aprender a gostar. Não tem escolha. Durante essa preparação, tive que passar tempo com cada um dos meus futuros maridos para nos conhecermos melhor. Eram encontros supervisionados, sempre com uma das mulheres mais velhas presente. Mas, mesmo assim, eram constrangedores e desconfortáveis. Antônio era seco, prático, falava principalmente sobre números e administração. Ele me explicou que eu teria responsabilidades específicas na gestão financeira da comunidade, que deveria ajudá-lo com a contabilidade e o controle dos recursos. Carlos era mais caloroso, mas de uma forma que me fazia sentir desconfortável. Ele falava sobre a terra, sobre as plantações, sobre como eu ajudaria na agricultura. Mas a forma como ele olhava para mim, como se estivesse avaliando meu corpo para trabalho físico, me dava arrepios. Fernando era intenso, intelectual, falava sobre educação e espiritualidade. Ele me explicou que eu ajudaria na escola das crianças, que seria uma figura maternal para todos os filhos da comunidade. Mas havia algo em seus olhos que me fazia pensar que suas intenções não eram puramente educacionais. José era o mais jovem e tentava ser gentil, mas eu conseguia perceber que ele estava tão desconfortável quanto eu com aquela situação. Em alguns momentos tive a impressão de que ele também estava sendo forçado a aceitar aquele casamento. José, perguntei numa de nossas conversas, quando a supervisora saiu por alguns minutos. Você realmente quer se casar comigo? Ele olhou ao redor nervosamente, antes de responder. Helena, aqui a gente não pergunta o que quer. A gente aceita o que pastor Ezequiel diz que é melhor para todos. Mas você já é casado com outras mulheres? Sou casado com irmã Cláudia há 3 anos. Ela também é casada com o irmão Fernando e irmão Ricardo. E como você se sente dividindo sua esposa com outros homens? José ficou em silêncio por um longo tempo. No começo é difícil, ele finalmente disse. Mas você aprende que o ciúme é pecado, que o amor verdadeiro é generoso, que compartilhar é a forma mais pura de amar. Você realmente acredita nisso? Ele me olhou nos olhos e por um momento vi uma tristeza profunda que ele tentava esconder. Eu acredito que não tenho escolha, disse baixinho. Aquela conversa me confirmou o que eu já suspeitava. Não era só eu que estava sendo coagida. Muitas das pessoas naquela comunidade estavam presas por medo, por manipulação psicológica, por falta de alternativas. Uma semana antes da cerimônia, tive uma última conversa com o pastor Ezequiel. Desta vez, decidi ser direta. Pastor, eu não quero me casar com esses homens. Ele me olhou com uma expressão que misturava decepção e firmeza. Helena, você está deixando o demônio falar por você. Esta dúvida, esta resistência, não vem de Deus. E se vier? E se Deus estiver me dizendo que isso não é certo? Deus não fala com crianças desobedientes, ele respondeu com dureza. Você é uma menina imatura que ainda não entende os caminhos do Senhor. Mas vai entender. O casamento vai te ensinar obediência, vai te ensinar humildade, vai te ensinar o verdadeiro significado do amor cristão. E se eu me recusar a participar da cerimônia? Pastor Ezequiel se levantou e veio até onde eu estava sentada. Sua presença era intimidadora. Helena, você não vai se recusar, porque se você se recusar, vai descobrir que nossa comunidade tem métodos de ensinar obediência a pessoas rebeldes. Métodos que você não vai gostar. A ameaça era clara. Se eu não cooperasse, haveria consequências. Além disso, ele continuou, onde você pensa que vai? Não tem dinheiro, não tem como voltar para casa. E sua família já foi informada de que você decidiu se dedicar integralmente à vida religiosa. Eles acham que você está feliz aqui. Meu sangue gelou. Vocês falaram com minha família? Claro! Era necessário tranquilizá-los.
Eles ficaram muito felizes em saber que você encontrou seu propósito divino. Naquele momento, entendi a extensão da armadilha em que havia caído. Não era apenas uma questão de aceitar um casamento indesejado. Era uma questão de sobrevivência. Eu estava completamente isolada do mundo exterior, sem recursos, sem apoio, cercada por pessoas que haviam sido doutrinadas a aceitar o inaceitável. Saí da casa do pastor em estado de choque total. Caminhei até a horta onde costumava ir quando precisava pensar e me sentei entre os pés de tomate, olhando para as montanhas que agora pareciam mais prisão do que paisagem. Foi então que Débora apareceu novamente. Helena, ela disse baixinho, verificando se ninguém estava vendo. Preciso falar com você. Débora, eu não aguento mais. Eles vão me forçar a me casar com 4 homens e eu não posso fazer nada para impedir. Talvez você possa, ela disse, me olhando nos olhos com intensidade. Como? Existe um caminho. É perigoso, é difícil, mas existe. Meu coração começou a bater mais rápido. Que caminho? Tem uma mulher na cidade, uma ex-membro da comunidade, que ajuda pessoas a saírem daqui. Ela tem uma rede de apoio, conhece as autoridades locais, mas você precisa conseguir chegar até ela. Como? Amanhã, durante a feira na cidade, eu vou com um grupo para vender nossos produtos. Posso te incluir no grupo. Uma vez na cidade, você pode escapar e procurar ajuda. A esperança brotou no meu peito como uma planta que finalmente encontra a luz. Débora, por que você está me ajudando? Porque eu deveria ter escapado quando tive chance, há 4 anos. Agora é tarde demais para mim. Tenho 2 filhos aqui. Não posso deixá-los. Mas você ainda pode ser livre. E se descobrirem? Se descobrirem, vão dizer que você teve um surto, que o demônio tomou conta de você e vão te trazer de volta. Mas pelo menos você vai ter tentado. Naquela noite, enquanto Mariana dormia, fiquei acordada planejando minha fuga. Seria minha única chance. Se falhasse, teria que aceitar o casamento e viver o resto da vida como propriedade compartilhada de 4 homens. Mas se conseguisse, seria livre. A manhã da fuga amanheceu com um céu cinzento que parecia refletir minha própria angústia. Acordei antes das 5, como sempre, mas desta vez com o coração batendo tão forte que temi que acordasse Mariana. Vesti a roupa mais simples que tinha. Escondi algumas moedas que havia guardado secretamente entre as páginas da minha Bíblia e me preparei mentalmente para o que poderia ser o dia mais importante da minha vida. Durante a oração matinal, fingi participar dos cânticos e orações, mas minha mente estava completamente focada no plano de fuga. Débora estava a algumas fileiras de distância, e quando nossos olhos se encontraram, ela me deu um quase imperceptível aceno de cabeça. O plano estava mantido. Após o café da manhã, quando foram anunciados os grupos que iriam à feira de Conceição do Mato Dentro, meu nome foi incluído na lista do grupo de Débora. Pastor Ezequiel, que geralmente supervisionava essas designações, parecia distraído com outros assuntos. Provavelmente os preparativos para meu casamento forçado, que aconteceria em uma semana. Irmã Helena, disse irmão Antônio, um dos meus futuros maridos, se aproximando de mim após o anúncio. Será bom você ver como funciona o comércio na cidade. Você terá responsabilidades na venda dos nossos produtos depois do casamento. A forma como ele falou sobre depois do casamento, como se fosse algo definitivo e inevitável, me deu uma onda de náusea, mas forcei um sorriso e concordei. Sim, irmão Antônio, será uma boa experiência. O grupo que iria à cidade era composto por 6 pessoas. Débora, eu, irmão Miguel, marido de Ruth, irmã Clara, uma das mulheres mais velhas, irmão Roberto, responsável pelas vendas, e Julinho, um rapaz de 16 anos, filho de uma das famílias da comunidade. Carregamos o caminhão com cestas de verduras, potes de mel, pães caseiros e alguns trabalhos artesanais que as mulheres faziam nas horas vagas. A viagem até a cidade durou cerca de 40 minutos. E durante todo o trajeto, lutei contra a ansiedade que ameaçava me trair. Débora sentou ao meu lado e, em alguns momentos, segurou discretamente minha mão para me tranquilizar. Irmão Miguel dirigia cantarolando hinos, completamente alheio ao drama que se desenrolava no banco de trás. Conceição do Mato Dentro era uma cidade pequena.
típica do interior de Minas nos anos 70. Ruas de paralelepípedo, casas coloniais, uma igreja matriz imponente no centro da praça e um movimento tranquilo de pessoas que pareciam se conhecer todas. A feira acontecia numa praça lateral, onde havia dezenas de barraquinhas vendendo de tudo: frutas, verduras, roupas, utensílios domésticos e comidas típicas. Nosso grupo montou uma barraca simples e começou a expor os produtos da comunidade. Débora e eu ficamos responsáveis por organizar as cestas de verduras e atender os primeiros clientes. Irmão Miguel e irmão Roberto cuidavam das vendas maiores, enquanto irmã Clara supervisionava tudo com seus olhos aguçados. Durante a primeira hora, tudo transcorreu normalmente. Vendemos várias cestas de verduras, alguns potes de mel e recebi vários elogios pela qualidade dos pães que eu havia ajudado a fazer. Mas por dentro, eu estava contando os minutos para encontrar uma oportunidade de escapar. A chance veio quando o irmão Miguel anunciou que ia almoçar num restaurante próximo e levou o irmão Roberto e Julinho com ele. Irmã Clara disse que ia à farmácia comprar alguns remédios para a comunidade. Ficamos apenas eu e Débora cuidando da barraca. Agora! Débora sussurrou assim que os outros sumiram de vista. A casa da Dona Benedita fica na Rua das Flores, número 47. É uma casa azul com portão branco. Diga pra ela que você é da comunidade de Pastor Ezequiel e que precisa de ajuda para sair. Ela vai entender. Meu coração estava disparado. Aquele era o momento. Débora, como posso te agradecer? Sendo livre. E quando conseguir reconstruir sua vida, se lembre de que há outras mulheres lá que também precisam de ajuda. Saí da barraca tentando parecer casual, como se fosse apenas dar uma volta pela feira. Caminhei entre as outras barracas, cumprimentando vendedores, fingindo olhar produtos, mas me dirigindo lentamente em direção à saída da praça. Foi então que senti uma mão pesada no meu ombro. Aonde você pensa que vai, irmã Helena? Era irmão Fernando, um dos meus futuros maridos. Meu sangue gelou. O que ele estava fazendo na cidade? Irmão Fernando, que surpresa! Eu estava apenas dando uma volta pela feira. Ele me olhou com desconfiança. Pastor Ezequiel me mandou vir verificar como vocês estavam. E ainda bem que vim. Você parece estar se afastando muito da barraca. Eu estava só conhecendo a cidade. Como você disse, eu vou ter responsabilidades nas vendas depois do casamento. É melhor você voltar para junto dos outros. Uma moça sozinha numa cidade estranha pode se meter em problemas. Não tinha escolha. Voltei para a barraca com Fernando me seguindo de perto. Débora me olhou com uma expressão de desculpa e medo. Era óbvio que Pastor Ezequiel havia suspeitado de algo e mandado Fernando para me vigiar. O resto da tarde foi uma tortura. Fernando não saiu do meu lado nem por um minuto. Ficou ajudando na barraca, conversando com os clientes, sendo gentil e atencioso. Mas eu sabia que estava ali exclusivamente para me impedir de fugir. Quando chegou a hora de voltarmos para a minha comunidade, minha última esperança de liberdade havia se esfumado. Durante o caminho de volta, Fernando sentou ao meu lado no caminhão e disse, baixinho para que só eu ouvisse: Helena, espero que você tenha aprendido uma lição hoje. Pastor Ezequiel sabe de tudo o que acontece. Ele tem olhos e ouvidos em toda parte. Não tente ser mais esperta do que ele. A ameaça era clara. Qualquer tentativa de fuga seria antecipada e frustrada. Quando chegamos na comunidade, Pastor Ezequiel me esperava na porta da casa principal. Seu rosto estava sério, mas não exatamente zangado. Era essa expressão de alguém que estava lidando com uma criança desobediente. Irmã Helena, ele disse, preciso falar com você. Débora me olhou rapidamente e pude ver o medo em seus olhos. Se Pastor Ezequiel descobrisse que ela havia me ajudado, as consequências para ela seriam graves. Na sala de Pastor Ezequiel, ele me fez sentar na mesma poltrona, onde, semanas antes, havia me anunciado meu destino. Helena, Fernando me contou que você estava tentando se afastar do grupo na cidade hoje. Isso me deixa preocupado. Pastor, eu só estava conhecendo a cidade. Não minta para mim, minha filha. Eu sei exatamente o que você estava tentando fazer. Meu estômago se apertou. Se ele sabia, significa que você estava tentando fugir. Ele continuou. Estava tentando abandonar a missão que Deus te deu.
Estava tentando voltar para uma vida de pecado e mediocridade. Não adiantava negar. Ele sabia. Pastor, eu não consigo me casar com 4 homens. Não consigo. Isso não é natural. Não é certo. Quem é você para dizer o que é certo ou errado? Você é uma menina de 19 anos que não sabe nada sobre os caminhos de Deus. Eu sou um homem de 45 anos que dediquei minha vida inteira ao estudo das Escrituras e à busca da verdade divina. Ele se levantou e começou a caminhar pela sala. Helena, sua tentativa de fuga me confirma algo que eu já suspeitava. Você ainda não está preparada espiritualmente para o casamento. Você ainda tem muito orgulho, muita rebeldia, muita desobediência no coração. Pastor, por favor. Por isso vou adiar o casamento por mais 2 semanas. E durante essas 2 semanas você vai passar por um período de preparação espiritual intensiva. Vai ficar isolada para oração e reflexão. Vai jejuar para purificar seu espírito. E vai receber orientação especial dos anciãos para aprender a aceitar a vontade de Deus. Isolamento, jejum, orientação especial. Nada daquilo soava como preparação espiritual. Soava como punição e doutrinação forçada. Pastor, eu... Não há discussão, Helena. A partir de agora, você fica confinada na casa de oração até que eu considere que está pronta para cumprir seu destino. A casa de oração era uma pequena construção nos fundos da propriedade que eu havia visto, mas nunca visitado. Era isolada das outras casas. Tinha apenas um quarto pequeno, uma mesa, uma cadeira e um crucifixo na parede. Nenhuma janela, apenas uma pequena abertura alta na parede para entrada de luz. Fui levada para lá naquela mesma noite por 2 dos anciãos, que me explicaram as regras do meu retiro espiritual. Eu poderia sair apenas para usar o banheiro, que ficava numa construção ao lado, e para as refeições, que seriam trazidas 3 vezes ao dia. O resto do tempo deveria ser dedicado à oração, à leitura da Bíblia e à reflexão sobre minha desobediência. A porta foi trancada por fora. Contem nos comentários. Conhecem alguma história parecida? Ou alguém que passou por algo similar? Os primeiros dias naquela cela, porque era isso que era, uma cela disfarçada de local de oração, foram os mais difíceis da minha vida até então. A solidão era opressiva, o silêncio era ensurdecedor e a sensação de completo isolamento do mundo exterior me fazia questionar minha própria sanidade. As refeições que me traziam eram escassas, um pouco de arroz, feijão e água. Para purificar seu espírito através do jejum, explicaram. Eu estava sempre com fome, sempre cansada, sempre na linha tênue entre a consciência e o delírio. Todos os dias, um dos anciãos vinha conversar comigo. Eram sempre as mesmas conversas, sobre obediência, sobre aceitação da vontade divina, sobre como minha resistência ao casamento era obra do demônio. Eles me faziam repetir versículos bíblicos sobre submissão feminina. Me faziam confessar meus pecados de orgulho e rebeldia. Me faziam prometer que seria uma esposa obediente e submissa. Helena, disse ancião Samuel no 5º dia, você ainda não entendeu a gravidade da sua situação. Você não está apenas se rebelando contra pastor Ezequiel. Você está se rebelando contra Deus, e as consequências disso são eternas. Mas como eu posso saber se isso é realmente vontade de Deus? Perguntei com a pouca força que me restava. Porque pastor Ezequiel é nosso líder espiritual. Deus fala através dele. Questionar. Pastor Ezequiel é questionar Deus. A lógica circular era perfeita e terrível. Não havia como argumentar contra algo que se apresentava como verdade absoluta e inquestionável. No 7º dia de isolamento, tive uma visita inesperada. Era José, um dos meus futuros maridos. Ele veio acompanhado por um dos anciãos, mas pediu para falar comigo a sós por alguns minutos. Helena, ele disse, se sentando na cadeira diante de mim. Eu vim aqui porque estou preocupado com você. Eu estava tão fraca e confusa que quase não conseguia falar. José, você pode me ajudar a sair daqui? Ele olhou ao redor nervosamente. Helena, escute o que eu vou te dizer, porque pode ser a única chance que você vai ter de entender a verdade sobre este lugar. José se inclinou para frente, sua voz um sussurro urgente. Eu não sou como os outros. Quando cheguei aqui, há 5 anos,
Eu também tentei fugir. 3 vezes. Na terceira tentativa, eles me pegaram na estrada e me trouxeram de volta. Pastor Ezequiel disse que eu tinha que aprender a aceitar a vontade de Deus, igual você está tendo que aprender agora. Meu coração começou a bater mais rápido. José estava me contando algo que poderia nos meter em problemas graves. José, por que você está me contando isso? Porque eu vejo em você o mesmo que eu sentia. O mesmo desespero. A mesma certeza de que isso tudo está errado. E porque eu sei que se você se casar conosco sem querer, você vai morrer por dentro. Como eu morri. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Era a primeira vez em dias que alguém falava comigo como ser humano, não como objeto de doutrinação. Então você entende? Você entende que isso não é certo? Entendo, ele disse, olhando rapidamente para a porta para verificar se o ancião estava voltando. Mas, Helena, preciso que você entenda uma coisa. Não há como sair daqui. Eu tentei 3 vezes e não consegui. Débora tentou uma vez e não conseguiu. Outras pessoas tentaram e não conseguiram. Pastor Ezequiel tem conexões na cidade. Tem informantes. Tem formas de nos trazer de volta sempre. Então eu tenho que aceitar isso? Tenho que me casar com vocês e fingir que está tudo bem? José segurou minha mão. Um gesto de compaixão humana que quase me fez desabar. Helena, o que eu vou te dizer vai soar terrível, mas é a única forma de sobreviver aqui. Você precisa fingir que aceita. Pelo menos por enquanto. Se você continuar resistindo, eles vão quebrar você de formas que você nem imagina. Mas se você fingir que se rendeu, se você interpretar o papel da esposa obediente, você vai ter tempo para planejar uma fuga real. Uma fuga que funcione. Como assim? Simule aceitação. Diga para pastor Ezequiel que você teve uma revelação divina durante o isolamento. Que Deus falou com você. E você agora entende que este é seu destino. Case-se conosco, mas mantenha sua essência viva por dentro. E enquanto isso, observe, aprenda como as coisas funcionam. Descubra os pontos fracos do sistema. A ideia era ao mesmo tempo inteligente e aterrorizante. Fingir aceitação significaria me casar com 4 homens. Significaria viver uma vida que eu abominava. Significaria ser tocada por homens que eu não amava. José, eu não sei se consigo. Eu sei que é horrível. Eu sei que é terrível. Mas, Helena, a alternativa é você ser quebrada completamente. E uma Helena quebrada nunca vai conseguir escapar. A porta se abriu e o ancião voltou. Tempo esgotado, ele disse. Irmão José, é hora de ir. José se levantou, mas antes de sair, me olhou nos olhos uma última vez. Pense no que eu disse, Helena. Às vezes, a única forma de vencer é fingir que perdeu. Passei os próximos 3 dias pensando nas palavras de José. Será que ele estava certo? Será que a única forma de eventualmente escapar era primeiro fingir que havia me rendido? A fome constante, a exaustão, a pressão psicológica dos anciãos, tudo isso estava me esgotando física e mentalmente. Eu conseguia sentir minha resistência se esfacelando a cada dia que passava. No 10º dia de isolamento, quando o ancião Samuel veio para mais uma sessão de doutrinação, tomei uma decisão. Ancião Samuel, disse, tentando soar fraca e submissa. Eu acho que Deus falou comigo. Ele parou de falar e me olhou com interesse renovado. Como assim, minha filha? Durante a oração de ontem à noite, eu senti uma presença. Uma voz que me disse que eu estava sendo orgulhosa, que estava resistindo ao plano que ele tinha para mim. Mentir sobre uma revelação divina me fazia sentir enjoada, mas era minha única chance. Continue, ele disse claramente interessado. A voz me disse que pastor Ezequiel é realmente o instrumento de Deus na terra, que os 4 irmãos foram escolhidos especificamente para me ensinar sobre amor e obediência. Eu acho que estava errada. Acho que estava deixando o demônio me confundir. Ancião Samuel sorriu pela primeira vez desde que eu o conhecia. Graças a Deus, Helena. Eu sabia que se você orasse o suficiente, ele abriria seus olhos. Ancião, eu gostaria de falar com pastor Ezequiel. Quero pedir perdão pela minha desobediência e dizer que estou pronta para aceitar meu destino.
Vou falar com ele imediatamente. 2 horas depois, Pastor Ezequiel estava na minha cela, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar uma batalha importante. Irmã Helena, ancião Samuel me contou sobre sua revelação. Estou muito orgulhoso de você. Forcei lágrimas nos meus olhos e assumi a expressão mais arrependida que consegui. Pastor, eu sinto muito. Eu fui orgulhosa, rebelde, desobediente. Agora entendo que Deus realmente me escolheu para uma missão especial e que os 4 irmãos são bênçãos que Ele colocou na minha vida. E está pronta para se casar com eles? As palavras quase ficaram presas na minha garganta, mas forcei. Estou, pastor. Estou ansiosa para começar minha nova vida como esposa, obediente e serva de Deus. Pastor Ezequiel me abraçou. Um abraço que me fez sentir como se estivesse sendo abraçada por uma cobra. Então vamos realizar a cerimônia amanhã mesmo. Você já passou tempo suficiente em preparação espiritual. Amanhã. A palavra ecoou na minha mente como uma sentença de morte. Fui liberada da casa de oração e levada de volta para a casa das novas irmãs. Mariana me recebeu com alívio e felicidade. Helena, graças a Deus você aceitou sua missão. Eu estava tão preocupada com você. Todas as mulheres da comunidade vieram me cumprimentar, me abraçar, me parabenizar pela minha conversão. Era como se eu tivesse voltado dos mortos. Naquela noite, as mulheres mais velhas me prepararam para o casamento. Me deram um banho, lavaram meu cabelo, me vestiram com um vestido branco simples que seria usado na cerimônia. Durante todo o processo, elas me davam conselhos sobre como ser uma boa esposa. Lembre-se, Helena, disse Irmã Ruth, sua felicidade vem da felicidade deles. Se eles estão satisfeitos, Deus está satisfeito. E nunca, nunca demonstre preferência, acrescentou Irmã Clara. Se um deles perceber que você gosta mais de outro, vai haver ciúmes e conflitos. Quando finalmente fiquei sozinha no quarto, sentei na cama e olhei para o espelho pequeno na parede. A mulher que me olhava de volta parecia ter envelhecido anos em semanas. Meus olhos estavam fundos, meu rosto estava magro, minha expressão estava vazia. Você consegue, sussurrei para meu reflexo. É só uma representação. Por dentro você continua sendo Helena. Por dentro, você continua livre. A cerimônia de casamento aconteceu na manhã seguinte, num clima de festa que contrastava cruelmente com o horror que eu sentia por dentro. Toda a comunidade estava presente. Todos cantavam. Todos pareciam genuinamente felizes por mim. A cerimônia em si foi uma mistura bizarra de elementos cristãos tradicionais e rituais inventados por Pastor Ezequiel. Fiquei de pé no centro da sala principal da casa maior, com os 4 homens formando um semicírculo ao meu redor. Pastor Ezequiel leu trechos da Bíblia sobre submissão feminina, sobre as mulheres do Antigo Testamento que se casaram com múltiplos homens, sobre a importância da obediência. Helena, ele disse se dirigindo a mim, você aceita Antônio, Carlos, Fernando e José como seus esposos diante de Deus, prometendo amá-los, honrá-los e obedecê-los até que a morte os separe? Sim, respondi, minha voz saindo mais como um sussurro. Antônio, Carlos, Fernando e José. Ele se dirigiu aos 4 homens. Vocês aceitam Helena como esposa, prometendo protegê-la, sustentá-la e guiá-la nos caminhos do Senhor? Sim, eles responderam em coro. E assim, em menos de 5 minutos, eu me tornei legalmente casada com 4 homens simultaneamente. Não houve troca de alianças. Não houve beijo. Não houve romantismo. Foi um negócio, uma transação, uma transferência de propriedade. Após a cerimônia, houve uma festa comunitária. Comemos pão caseiro, bebemos suco de frutas, cantamos hinos. Todos me parabenizavam. Todos diziam como eu era abençoada, como meu destino era especial. Mas eu me sentia como se estivesse assistindo tudo de fora do meu próprio corpo. Era como se a Helena verdadeira tivesse se recolhido para algum lugar profundo dentro de mim, deixando apenas uma casca vazia para representar o papel da esposa feliz. À noite fui levada para minha nova casa. Uma construção de 2 quartos que ficava entre as casas dos meus 4 maridos. Era modesta, mas limpa, com móveis simples e um ar de funcionalidade que não demonstrava qualquer personalidade.
Esta é sua casa agora, Helena, disse Antônio, me mostrando o quarto principal. Você vai dormir aqui. Nós vamos nos revezar, uma noite cada um. A realidade daquela situação me atingiu como um soco no estômago. Não era só uma questão de estar casada com 4 homens. Era uma questão de ter que dividir meu corpo, minha intimidade, minha vida pessoal entre eles. Como funciona exatamente? Perguntei, tentando manter a voz firme. Segunda-feira é minha noite, disse Antônio. Terça é do Carlos. Quarta do Fernando. Quinta do José. Sexta, sábado e domingo vocês descansam e se dedicam à oração e aos trabalhos da comunidade. Carlos se aproximou e colocou a mão no meu ombro de uma forma que deveria ser reconfortante, mas que me fez querer sair correndo. Não se preocupe, Helena. Vamos ter paciência com você. Sabemos que é tudo novo. Fernando, o mais intelectual do grupo, acrescentou. Nossa função é te ensinar sobre o amor matrimonial cristão. Cada um de nós tem experiências diferentes para compartilhar com você. José, que havia me visitado na casa de oração, me olhou com uma expressão que misturava compaixão e desculpa. Vamos deixar você se acostumar hoje, ele disse. Amanhã começamos oficialmente. Quando finalmente fiquei sozinha naquela casa estranha, me sentei na cama e tentei processar o que havia acontecido. Em menos de 24 horas, eu havia passado de prisioneira em isolamento para a esposa de 4 homens. Minha vida havia mudado completamente e eu não tinha controle sobre nada. Mas lembrei das palavras de José. Às vezes, a única forma de vencer é fingir que perdeu. Os primeiros meses de casamento foram os mais difíceis da minha vida. Cada noite era uma tortura diferente. Antônio era mecânico e frio. Tratava nossos momentos íntimos como uma tarefa a ser cumprida. Carlos era mais carinhoso, mas de uma forma possessiva, que me fazia sentir claustrofóbica. Fernando era intenso e controlador, sempre tentando me educar sobre meu papel como esposa. José era o mais gentil, mas eu conseguia ver que ele estava tão desconfortável quanto eu com a situação. Durante o dia, eu tinha responsabilidades com todos eles. Ajudava Antônio com a contabilidade da comunidade. Trabalhava com Carlos na plantação, auxiliava Fernando na escola das crianças e cuidava dos animais com José. Era como ter 4 empregos diferentes, 4 vidas diferentes, 4 personalidades que eu tinha que manter satisfeitas. Mas aos poucos, seguindo o conselho de José, comecei a observar e aprender. Descobri que pastor Ezequiel tinha um escritório na cidade onde guardava documentos importantes. Descobri que havia um telefone na casa dele que ele usava para contatos externos. Descobri que algumas das mulheres mais velhas tinham dúvidas sobre o sistema, mas não falavam por medo. Mais importante, descobri que nem todos os homens da comunidade concordavam com a poligamia. Havia resistência silenciosa, questionamentos sussurrados, pessoas que seguiam as regras por medo, não por convicção. 3 meses após o casamento, descobri que estava grávida. A notícia foi recebida com alegria por toda a comunidade, especialmente pelos meus 4 maridos. Para eles, era a confirmação de que nossa união era abençoada por Deus. Para mim, era mais uma corrente me prendendo àquele lugar. Não sabemos quem é o pai, disse Antônio durante uma reunião com os 4. Mas não importa, todos somos pais desta criança. É assim que funciona aqui, acrescentou Carlos. As crianças pertencem à comunidade toda. Durante a gravidez, fui tratada com cuidado especial. Minhas responsabilidades de trabalho foram reduzidas. Minha alimentação foi melhorada. E recebi atenção médica básica de irmã Ruth, que havia sido enfermeira antes de se juntar à comunidade. Foi também durante a gravidez que comecei a ter conversas mais profundas com algumas das outras mulheres. Descobri que muitas delas haviam chegado jovens e ingênuas, como eu. Descobri que várias tinham tentado fugir em algum momento. Descobri que a maioria se conformara com a situação porque não via alternativas. Helena, me disse irmã Débora numa dessas conversas, como você está se sentindo realmente? Estávamos sozinhas na horta, longe de ouvidos indiscretos. Sobrevivendo, respondi honestamente. E pensando em alguma coisa além de sobreviver?
Olhei ao redor para ter certeza de que estávamos sozinhas. Sempre. Você também? Sempre. Mas agora você está grávida. Fica mais complicado. Por quê? Porque quando você tem um filho aqui, eles usam a criança como garantia de que você não vai tentar fugir. Você não vai abandonar seu próprio filho, eles dizem. E tem razão. A maioria das mulheres não consegue deixar os filhos para trás. Aquela conversa me deu muito o que pensar. Será que eu conseguiria fugir e deixar meu filho? Será que eu conseguiria levar uma criança numa fuga arriscada? Será que minha única chance de liberdade havia passado? Minha filha, isso mesmo, era uma menina. Nasceu numa manhã fria de junho de 1976. O parto foi difícil, assistido apenas por irmã Ruth e mais 2 mulheres da comunidade. Não havia médico, não havia hospital, apenas conhecimento empírico e muita oração. Quando peguei minha filha nos braços pela primeira vez, senti uma explosão de amor que me pegou completamente de surpresa. Ela era pequena, perfeita, com olhos escuros curiosos e uma expressão que me lembrava da minha própria inocência perdida. "Como vamos chamá-la?" perguntou Fernando, que havia sido escolhido para representar os 4 pais no momento do nascimento. Olhei para aquela criança minúscula e pensei em todas as coisas que eu queria para ela. Liberdade, escolha, dignidade, amor verdadeiro. Esperança, disse. Vamos chamá-la de Esperança. Os primeiros meses de maternidade foram intensos. Cuidar de um bebê enquanto mantinha as responsabilidades como esposa de 4 homens era exaustivo. Mas Esperança também me deu algo que eu não tinha desde que chegara na comunidade. Um propósito que ia além da minha própria sobrevivência. Eu tinha que sair dali. Não só por mim, mas por ela. Não podia deixar minha filha crescer naquele ambiente. Ser doutrinada para aceitar o inaceitável. Ser preparada para uma vida de submissão forçada. Foi então que comecei a planejar seriamente minha fuga. Quem aqui já se sentiu presa em um relacionamento? Imaginem se sentir presa em 4 ao mesmo tempo. Durante o primeiro ano de vida de Esperança, estudei meticulosamente a rotina da comunidade, as fraquezas do sistema de vigilância, as possibilidades de escape. Descobri que uma vez por mês, pastor Ezequiel ia à capital para reuniões com outros líderes religiosos. Durante essas viagens, que duravam 3 dias, a vigilância se tornava mais relaxada. Descobri também que Dona Benedita, a mulher da cidade que ajudava pessoas a escaparem da comunidade, ainda morava na Rua das Flores. Soube disso através de conversas discretas com pessoas que iam à feira da cidade. Mais importante, descobri que José estava disposto a me ajudar. "Helena", ele me disse numa conversa sussurrada durante uma de nossas noites juntos, "eu sei que você ainda pensa em sair daqui." Meu coração disparou. Será que era uma armadilha? "José, Não negue. Eu vejo nos seus olhos. E eu quero te ajudar." "Por que você faria isso?" "Porque eu deveria ter saído daqui há muito tempo. Porque eu sei que isso é errado. E porque aquela menina merece crescer livre." Ele estava falando de Esperança, que dormia no berço ao lado da nossa cama. "O que você está propondo?" "Na próxima viagem de pastor Ezequiel, eu vou criar uma distração. Vou fingir que um dos animais fugiu e mobilizar os homens para procurar. Isso vai te dar algumas horas para chegar na cidade e encontrar ajuda. E depois, quando descobrirem que eu fugi, você vai ser suspeito. Eu vou dizer que você me enganou, que fingiu estar feliz aqui para me convencer a relaxar a vigilância. Vou interpretar o papel do marido traído e enganado. O plano era arriscado, mas era minha melhor chance. Talvez minha única chance. "José, por que você está fazendo isso por mim?" Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. "Porque há 5 anos, quando eu tentei fugir pela última vez, uma mulher me ajudou. Ela foi punida por isso. Foi isolada por semanas. Foi humilhada publicamente. Mas ela me ajudou porque sabia que era certo. Agora é minha vez de ajudar." "O que aconteceu com ela?" "Ainda está aqui, casada com 3 homens, mãe de 5 filhos, fingindo que é feliz. Mas às vezes eu vejo nos olhos dela a mesma coisa que eu vejo nos seus. O desejo de liberdade.
Passamos o mês seguinte refinando os detalhes do plano. José me ensinou os caminhos pelos fundos da propriedade que me levariam à estrada sem ser vista. Me explicou como chegar na casa de Dona Benedita. Me deu algumas moedas que havia guardado secretamente ao longo dos anos. Helena, ele me disse na véspera da fuga, eu quero que você saiba uma coisa. Se eles me pegarem ajudando você, eu vou ser punido severamente. Posso ser expulso da comunidade. Posso ser entregue à polícia como ladrão. Posso sofrer coisas que você nem imagina. José, você não precisa fazer isso. Eu posso tentar sozinha. Não, ele disse com firmeza. Você precisa de ajuda. E eu preciso fazer isso por minha própria sanidade. Preciso fazer algo certo, mesmo que seja perigoso. Naquela noite, segurei minha filha nos braços e sussurrei promessas no seu ouvido. Esperança, minha filha. Amanhã nossas vidas vão mudar para sempre. Vai ser difícil, vai ser assustador, mas vamos ser livres. Você vai crescer num mundo onde pode escolher seu próprio destino. A manhã da fuga final amanheceu com um sol dourado que parecia um bom presságio. Pastor Ezequiel havia partido para Belo Horizonte na véspera, levando consigo 2 dos anciãos. A comunidade estava mais relaxada, como sempre acontecia durante suas ausências. Acordei às 5, como de costume, mas desta vez com o coração batendo numa mistura de terror e esperança. Vesti Esperança com roupas quentinhas. Ela estava com 8 meses agora. Já sentava sozinha e balbuciava sons que pareciam querer dizer mama. Escondi algumas fraldas e um pouco de comida numa sacola pequena, que caberia debaixo do meu casaco. Durante a oração matinal, fingi participar normalmente, mas minha mente estava completamente focada no que estava por vir. José estava a algumas fileiras de distância, e quando nossos olhos se encontraram rapidamente, ele me deu um quase imperceptível aceno de cabeça. Após o café da manhã, enquanto as outras mulheres cuidavam de suas tarefas diárias, levei Esperança para o que seria nossa última caminhada pela propriedade. Olhei para as montanhas, para a horta onde havia chorado tantas lágrimas, para as casas onde pessoas viviam vidas que não haviam escolhido. Às 10 da manhã, ouvi a gritaria que havia sido combinada. Um dos touros fugiu! José gritava correndo pela propriedade. Preciso de todos os homens para ajudar a procurar. Ele pode ter ido para o pasto do vizinho. Foi como assistir uma peça de teatro. Todos os homens adultos se mobilizaram imediatamente. Era uma situação séria. Perder um animal significava prejuízo financeiro considerável para a comunidade. Em 15 minutos, todos eles haviam saído da propriedade em direção às fazendas vizinhas. Vão demorar pelo menos 3 horas, José me disse rapidamente quando passou perto de mim. O touro está escondido no pasto dos fundos. Vou encontrar ele só no final da tarde. Era minha chance. Voltei para casa, peguei Esperança e a sacola com nossos poucos pertences e comecei a caminhada pelos fundos da propriedade. O caminho que José me havia ensinado levava por uma trilha íngreme entre as árvores, que eventualmente chegava na estrada que levava à cidade. Caminhar com um bebê de 8 meses por uma trilha de montanha não era fácil. Esperança estava inquieta. Às vezes, chorava, e eu tinha que parar constantemente para acalmá-la. A cada ruído na mata, meu coração disparava pensando que haviam descoberto nossa fuga. Após 2 horas de caminhada, finalmente chegamos à estrada. Era uma estrada de terra, mas estava em boas condições. E eu sabia que levava diretamente à Conceição do Mato Dentro. Agora era questão de conseguir uma carona ou caminhar os 15 quilômetros que faltavam. A primeira carona apareceu após 20 minutos. Era um caminhão de verduras, dirigido por um homem de meia idade que parou quando me viu na beira da estrada com um bebê no colo. Moça, você está bem? Precisa de ajuda? Preciso chegar na cidade, senhor. É urgente. Ele olhou para mim e para Esperança com preocupação genuína. Suba aqui, vou te levar. Durante a viagem, ele me perguntou se eu estava fugindo de alguma coisa, se precisava de ajuda da polícia. Eu disse apenas que estava visitando uma parente na cidade e que meu marido viria me buscar mais tarde. Ele pareceu aceitar a explicação, mas eu conseguia ver que estava preocupado. Chegamos em Conceição do Mato Dentro ao meio-dia. Pedi para ele me deixar na praça central.
Agradeci profusamente e comecei a procurar a Rua das Flores. A cidade havia mudado um pouco desde minha última visita, 2 anos antes, mas ainda era pequena o suficiente para eu me orientar. Perguntei a algumas pessoas e logo encontrei a rua. A casa número 47 era exatamente como Débora havia descrito. Azul com portão branco. Bati na porta com o coração na garganta. Se Dona Benedita não estivesse mais lá, se ela não pudesse me ajudar, eu não sabia o que faria. A porta se abriu e apareceu uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis, mas observadores. Sim, Dona Benedita. Meu nome é Helena. Eu venho da comunidade de Pastor Ezequiel e preciso de ajuda para sair de lá. Seu rosto mudou imediatamente. Ela olhou rapidamente para a rua, verificando se alguém estava vendo, e me puxou para dentro. Entre rápido, menina. Você e a criança. A casa era simples, mas acolhedora, com móveis antigos bem cuidados e um cheiro de comida caseira que me lembrou da casa dos meus pais. Sente-se, ela disse, indicando uma poltrona. Conte-me tudo. Passei a próxima hora contando minha história para Dona Benedita. Ela escutou em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça com expressões de indignação e compaixão. Quando terminei, ela suspirou profundamente. Helena, você não é a primeira menina que bate na minha porta fugindo daquela seita. E provavelmente não será a última. Como assim? Eu também fui membro da comunidade. Há 10 anos. Consegui sair, mas foi muito difícil. Desde então, ajudo outras pessoas a escaparem. Ela se levantou e foi até uma gaveta, de onde tirou alguns papéis. Tenho contatos em Belo Horizonte. Pessoas que ajudam mulheres em situações como a sua. Também conheço advogados que entendem casos de seitas religiosas. Vamos conseguir te tirar daqui com segurança. Mas eles vão vir atrás de mim. Pastor Ezequiel tem conexões. Nas cidades pequenas, sim. Mas em Belo Horizonte, há autoridades que conhecem os métodos dele. Há delegadas especializadas em crimes contra mulheres. Há organizações que protegem vítimas de seitas. Você não está sozinha, Helena. Dona Benedita me explicou que havia uma rede de apoio a ex-membros de seitas religiosas que havia se formado nos últimos anos. Eram pessoas que entendiam a manipulação psicológica, o controle, a dificuldade de reconstruir uma vida depois de passar por experiências traumáticas. Mas preciso te avisar, ela disse. Não vai ser fácil. Você vai ter que reconstruir sua vida do zero. Vai ter que lidar com traumas. Vai ter que aprender a confiar nas pessoas novamente. Vai ter que encontrar formas de se sustentar e sustentar sua filha. Eu entendo, mas prefiro enfrentar essas dificuldades sendo livre do que viver confortavelmente sendo escrava. Naquela tarde, Dona Benedita fez várias ligações. Conversou com uma assistente social em Belo Horizonte, com uma delegada especializada, com uma organização que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica. Em questão de horas, minha situação havia se transformado de fuga desesperada em processo organizado de resgate. Helena, ela me disse, amanhã cedo uma van vai passar aqui para te levar para Belo Horizonte. Lá você vai ficar numa casa de apoio por algumas semanas, enquanto as autoridades processam seu caso e te ajudam a se reorganizar. E se Pastor Ezequiel descobrir onde estou? E se ele vier me buscar? Dona Benedita me olhou com determinação que me tranquilizou um pouco. Helena, Pastor Ezequiel pode ter poder nas cidadezinhas do interior, mas em Belo Horizonte as coisas funcionam diferente. Há delegacias especializadas, há promotores que conhecem os métodos dessas seitas, há organizações que protegem mulheres como você. Se ele tentar te buscar, vai estar cometendo crime de sequestro e cárcere privado. Mas e meus outros maridos? E as outras mulheres da comunidade? Eles vão sofrer represálias por causa da minha fuga? Provavelmente sim, ela respondeu com honestidade. Pastor Ezequiel vai usar sua fuga como exemplo do que acontece quando alguém se deixa levar pelo demônio. Mas, Helena, você não pode se responsabilizar por um sistema que estava quebrado muito antes de você chegar lá. Naquela noite, dormi na casa de Dona Benedita pela primeira vez em quase 3 anos sem medo. Esperança dormiu tranquila no meu colo e eu fiquei olhando para ela.
imaginando como seria criá-la num mundo onde ela pudesse escolher seu próprio destino. Na manhã seguinte, às 6 horas, uma van branca parou na frente da casa. Dentro estavam uma assistente social, uma representante de uma ONG de direitos das mulheres e um motorista. Todas mulheres, todas com expressões gentis, mas profissionais. "Helena?", perguntou a assistente social, uma mulher de uns 35 anos com cabelos curtos e olhos bondosos. "Sou Ana Paula. Estamos aqui para te levar para um lugar seguro." A viagem para Belo Horizonte durou 3 horas. Durante o trajeto, Ana Paula me explicou o que aconteceria nos próximos dias. Primeiro, eu ficaria numa casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica e situações de risco. Depois, prestaria depoimento formal sobre minha experiência na seita. Finalmente, seria ajudada a reconstruir minha vida, com documentos, moradia, trabalho e apoio psicológico. "Helena", Ana Paula me disse, "quero que você entenda uma coisa. O que você passou não foi culpa sua. Você foi vítima de manipulação psicológica, de controle religioso, de abuso. Não há nada de errado em ter acreditado nas promessas que fizeram para você quando era jovem e idealisticamente motivada." Chegamos em Belo Horizonte numa tarde ensolarada de setembro de 1976. Ver a cidade novamente, com seu movimento, seus carros, suas pessoas livres para ir e vir, me fez chorar. Eram lágrimas de alívio, de liberdade, de possibilidades. A casa de acolhimento era uma construção grande num bairro residencial, onde moravam temporariamente cerca de 20 mulheres, em situações similares à minha. Havia mulheres fugindo de maridos violentos, jovens expulsas de casa por família, ex-prostitutas tentando reconstruir suas vidas, todas com histórias diferentes, mas todas tentando recomeçar. Meu quarto era pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, um berço para a esperança, uma pequena cômoda e uma janela que dava para um pátio onde as mulheres conversavam e as crianças brincavam. Era simples, mas era meu. Pela primeira vez em quase 3 anos, eu tinha um espaço que ninguém mais controlava. Nos primeiros dias passei por uma série de procedimentos. Fiz exame médico completo. Eu e Esperança estávamos bem, considerando tudo pelo que havíamos passado. Prestei depoimento detalhado sobre minha experiência na seita para uma delegada especializada em crimes contra mulheres. Conversei com assistentes sociais sobre meus planos para o futuro. O mais difícil foi a terapia psicológica. A psicóloga da casa de acolhimento, doutora Margaret, me ajudou a entender a extensão do trauma que eu havia sofrido. "Helena", ela me disse numa de nossas sessões, "você passou por o que chamamos de lavagem cerebral. Sua capacidade de tomar decisões foi sistematicamente minada. Sua autoestima foi destruída. Sua percepção da realidade foi distorcida. Vai levar tempo para você se curar completamente." Quanto tempo? Isso varia de pessoa para pessoa. Alguns traumas demoram anos para serem processados completamente. Mas o importante é que você está segura agora e tem toda uma rede de apoio para te ajudar. Durante as sessões de terapia, comecei a entender como havia sido manipulada desde o primeiro dia. A abordagem gradual de Irene, a preparação psicológica, o isolamento da família, a pressão espiritual, o controle econômico. Tudo havia sido calculado para me tornar dependente e submissa. "O que mais me impressiona", eu disse para a doutora Margaret, "é como eu realmente acreditei que aquilo era a vontade de Deus. Como eu fui capaz de aceitar algo tão obviamente errado. Por que você foi condicionada até acreditar que questionar era pecado? Por que sua necessidade humana básica de propósito e significado foi explorada? Porque você era jovem, idealista e queria servir a algo maior que você mesma. Não há nada de errado com esses desejos. O errado foi como eles foram explorados." 3 semanas após minha chegada na casa de acolhimento, recebi uma visita que mudou tudo. Era minha irmã mais nova, Carmen, que havia me encontrado através da rede de contatos que Ana Paula havia acionado. "Helena!" ela gritou quando me viu correndo para me abraçar. "Nós estávamos procurando você há 2 anos. Como assim? Papai e mamãe nunca acreditaram na história de que você estava feliz na comunidade religiosa.
Eles tentaram visitá-la várias vezes, mas sempre eram impedidos. Pastor Ezequiel dizia que você estava em retiro espiritual, que não queria contato com o mundo exterior. Descobri que minha família havia contratado um detetive particular para me encontrar. Eles sabiam que algo estava errado, mas não conseguiam provas. Quando meu nome apareceu nos registros da delegacia como vítima de seita religiosa, foram imediatamente contactados. Helena, Carmen me disse, segurando minhas mãos. Papai e mamãe querem você de volta. Eles querem conhecer a netinha. Eles nunca pararam de te amar. O reencontro com meus pais foi emocionalmente devastador. Minha mãe chorou por 2 horas seguidas quando me viu. Meu pai, homem forte que raramente demonstrava emoções, chorou também quando pegou Esperança no colo pela primeira vez. Filha, ele me disse, nós falhamos com você. Deveríamos ter impedido você de ir para aquele lugar. Pai, vocês não falharam. Eu que fui ingênua. Eu que me deixei enganar. Não, minha mãe interveio. Você era uma menina de 19 anos com sonhos bonitos. A culpa não é sua por ter acreditado em pessoas que se aproveitaram da sua bondade. Depois de 1 mês na casa de acolhimento, mudei para um apartamento pequeno que meus pais alugaram para mim e Esperança, num bairro próximo da casa deles. Era modesto. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Mas era nosso lar. Consegui emprego numa escola primária do bairro. Ironicamente, voltei a ser professora. A profissão que havia abandonado para seguir o que acreditava ser um chamado divino maior. Mas agora entendia que ensinar crianças, ajudá-las a aprender e crescer, era em si mesmo um propósito nobre e significativo. Esperança cresceu como uma criança normal. Nunca contei para ela os detalhes da sua origem. Apenas disse que seu pai havia morrido quando ela era bebê e que havíamos passado por algumas dificuldades antes de nos estabelecermos em Belo Horizonte. Quando ela fez perguntas mais específicas, quando estava mais velha, contei uma versão editada da verdade. Durante os anos seguintes, ocasionalmente recebia notícias sobre a comunidade, através da rede de ex-membros que Dona Benedita coordenava. Soube que Pastor Ezequiel foi investigado pela polícia, mas nunca foi formalmente processado. As evidências eram difíceis de reunir e muitas vítimas tinham medo de testemunhar. Soube que a comunidade se mudou para outro estado. Soube que algumas mulheres conseguiram escapar, mas outras permaneceram. Nunca mais vi José. Nunca soube se ele sofreu represálias por ter me ajudado, se conseguiu eventualmente escapar, ou se ainda está lá. Às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda penso nele e na coragem que teve para me ajudar quando eu mais precisava. Se este vídeo tocou vocês de alguma forma, deixem um coração nos comentários. Às vezes, compartilhar nossa dor ajuda outras pessoas a encontrarem força. Esperança se tornou uma mulher forte e independente. Formou-se em direito. Especializou-se em direitos humanos. Trabalha para uma ONG que combate a violência contra mulheres. Ela escolheu esse caminho conscientemente, depois que contei para ela toda a verdade completa sobre nossa história, quando ela completou 18 anos. Mãe, ela me disse naquele dia, agora entendo de onde vem sua força. E entendo por que você sempre me ensinou a questionar tudo, a nunca aceitar autoridade absoluta, a sempre confiar no meu próprio julgamento. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo minha vida como uma jornada de sobrevivência, resistência e, finalmente, liberdade. Não me arrependo de ter saído de Belo Horizonte aos 19 anos em busca de propósito maior. Jovens devem sonhar, devem buscar significado, devem querer servir a algo maior que eles mesmos. Me arrependo apenas de não ter tido as ferramentas intelectuais e emocionais para reconhecer manipulação quando a vi. Durante todos esses anos, dediquei parte do meu tempo a ajudar outras mulheres que passaram por situações similares. Trabalho como voluntária numa organização que oferece apoio a ex-membros de seitas religiosas. Dou palestras em escolas sobre os perigos da manipulação psicológica. Ajudo famílias a identificarem sinais de que um ente querido pode estar sendo cooptado por grupos extremistas. O que aprendi ao longo desses anos é que ninguém está imune à manipulação. Pessoas inteligentes, educadas
de famílias estruturadas podem ser cooptadas por grupos que exploram necessidades humanas básicas. O desejo de pertencer, o desejo de propósito, o desejo de servir a algo maior. Os sinais de alerta são sempre os mesmos. Isolamento gradual da família e amigos, exigência de devoção absoluta a um líder, pressão para abrir mão de bens pessoais, desencorajamento de questionamentos, punição para dúvidas ou resistência. Mãe, Esperança me perguntou recentemente: você ainda tem fé? Depois de tudo que passou, ainda acredita em Deus? É uma pergunta complexa. Minha experiência na seita não destruiu minha fé, mas certamente a transformou. Aprendi a diferença entre espiritualidade genuína e manipulação religiosa. Aprendi que Deus verdadeiro não quebra pessoas, não exige submissão cega, não usa medo como ferramenta de controle. Hoje minha fé é pessoal, questionadora, baseada no amor e na compaixão, não no medo e na obediência. Acredito num Deus que quer que sejamos livres, que façamos escolhas conscientes, que usemos nossa inteligência e nosso coração para discernir o certo do errado. Esperança se casou há 3 anos com um rapaz maravilhoso que conheceu na faculdade. Eles têm uma relação baseada em respeito mútuo, igualdade, escolha livre. Vendo o casamento dela, às vezes fico pensando como teria sido minha vida se eu tivesse tido a liberdade de escolher meu próprio parceiro, se tivesse vivido um amor verdadeiro, baseado em afinidade e não em obrigação. Mas não me permito ficar muito tempo nessas especulações. A vida que vivi, por mais difícil que tenha sido, me ensinou coisas valiosas: a importância da liberdade, o valor da resistência, a força que existe dentro de cada mulher quando ela decide que não vai mais aceitar o inaceitável. Minha história não é única. Milhares de mulheres ao redor do mundo vivem situações similares, em seitas religiosas, em casamentos forçados, em relacionamentos abusivos, em culturas que limitam suas escolhas. Muitas delas ainda estão presas, ainda estão sofrendo, ainda acreditam que não têm opções. Para essas mulheres, quero dizer, vocês têm opções. Pode não parecer, pode ser difícil de ver, pode exigir coragem que vocês nem sabem que têm. Mas sempre há escolhas, sempre há pessoas dispostas a ajudar, sempre há possibilidade de recomeço. Não aceitem que digam que vocês não são capazes de tomar suas próprias decisões. Não aceitem que usem Deus, tradição, família ou qualquer outra coisa como desculpa para controlar suas vidas. Não aceitem ser propriedade de ninguém, por mais que tentem convencê-las de que isso é amor, proteção ou vontade divina. A liberdade tem preço. Minha liberdade custou anos de sofrimento, uma juventude perdida, traumas que levei décadas para processar. Mas valeu cada lágrima, cada momento de medo, cada dificuldade enfrentada. Porque a alternativa, viver uma vida que não escolhi, ser propriedade compartilhada de homens que não amava, ver minha filha crescer no mesmo sistema de opressão, seria infinitamente pior. Hoje, quando olho para a Esperança, quando vejo a mulher forte e livre que ela se tornou, quando vejo as escolhas que ela faz por vontade própria, sinto que valeu a pena. Cada momento de sofrimento que passei, valeu a pena para que ela pudesse ter o que me foi negado: liberdade. E vocês, o que acham? Fiz certo em fugir ou deveria ter tentado mudar as coisas de dentro? Contem suas opiniões, quero ler cada comentário. Esta é minha história. Uma história de manipulação e resistência, de perda e reconquista, de medo e coragem. Uma história que espero que sirva de alerta para jovens que possam estar sendo cooptadas por grupos extremistas e de inspiração para mulheres que se sentem presas em situações que não escolheram. Lembrem-se, vocês não estão sozinhas. Há sempre alguém disposto a ajudar. Há sempre possibilidade de recomeço. Há sempre esperança, como a filha que tive naqueles anos difíceis, a quem dei o nome de Esperança, porque sabia que um dia seríamos livres. E fomos. Obrigada por terem me escutado. Obrigada por compartilharem essa jornada comigo. E se conhecem alguém que possa estar passando por algo parecido, compartilhem esta história. Às vezes,
Saber que alguém conseguiu sair é o que uma pessoa precisa para encontrar coragem de tentar também. Fiquem com Deus, mas o Deus verdadeiro. O Deus que liberta, não o que aprisiona. O Deus que ama, não o que controla. O Deus que respeita nossa dignidade humana e nossa liberdade de escolha. Até a próxima. E lembrem-se, vocês são livres. Vocês sempre foram livres. Às vezes só precisamos de coragem para exercer essa liberdade.